O chão estremeceu, não como um trovão. Não, era mais como se algo estivesse com raiva. Os pés do jovem batiam contra o chão, sua respiração vinha em rajadas curtas e irregulares. Atrás dele havia algo enorme, algo que não deveria existir, mas existia e estava se aproximando. Ele não sabia o que era, mas estava faminto, o que já bastava para ele. Ele já ouvira as histórias, maior que uma montanha, mais rápido que um raio, dentes como rochas pontiagudas. Ele corria para salvar a própria vida. As árvores passavam borradas, enquanto ele disparava por entre elas, os rosnados do predador vibrando em seus ossos, sem tempo para pensar, apenas correr. Então ele viu à frente, a caverna, a boca escura e convidativa da caverna. O jovem não hesitou, mergulhou, quase tropeçando, arranhando a rocha fria, ao empurrar o corpo mais fundo na escuridão. Então, silêncio por exatos 2 segundos. Tum, tum, tum. Os rosnados do lado de fora da caverna ficaram mais altos. Ainda estava lá. A criatura o havia seguido para dentro. Não havia escapatória. Ele se encostou na pedra fria, tentando desacelerar a respiração, rezando para que o predador fizesse o quê? Ficasse cansado, esquecesse dele. Então surgiram vozes. Vai. Alguém sussurrou. Empurre a pedra. Os olhos do jovem se arregalaram. Ah não, era a tribo. Eles estavam seguindo ele. Aparentemente, eles não só observavam de longe, mas participavam e pareciam realmente envolvidos. Uma mulher, líder do grupo, surgiu atrás de um arbusto e agitou os braços dramaticamente. Selam! Ela gritou, entusiasmada demais para quem tenta capturar uma fera enorme. Um homem ao lado dela tentou empurrar uma pedra 2 vezes maior que ele. Ela mal se mexeu. Sai de cima de mim. Ele rosnou, tentando movê-la com a graça de um urso bêbado. Juro que isso estava mais leve no último ensaio. A tribo surgiu 1 a 1, parecendo um desfile confuso de esquilos que lembraram ter algo importante a fazer. Eles correram dos arbustos com braços cheios de pedras que não tinham o tamanho necessário. A cena parecia uma peça ruim. Um cara rolou uma pedra que era ridiculamente pequena e ficou preso debaixo dela. Outros 2 discutiam por uma especialmente grande, tentando empurrá-la morro acima, como se fosse uma criança pequena em um parque aquático. Mais pedras! Gritou um terceiro, como se construíssem uma casa, não uma armadilha mortal. No meio de todo esse caos, o jovem mal tinha energia para protestar. Ele fugia para salvar a vida, mas acabou ajudando essas pessoas. Se esse não fosse o momento mais estranho da vida dele, ele não sabia o que seria. Após alguns grunhidos constrangedores, empurrões e uma dança inapropriada com uma pedra, a entrada foi selada. Lá estava, a entrada da caverna, bloqueada por pedras que poderiam ter sido derrubadas por uma rajada de vento forte. Pronto! Gritou um deles, mãos na cintura, como após vencer uma corrida. A tribo parou e observou seu trabalho. De alguma forma, selaram a fera com pedras que não deteriam nem um coelho, quanto mais um monstro capaz de esmagar uma árvore com o rabo. Bem, disse o líder assentindo com a cabeça. Isso deve ser seguro por enquanto. O jovem, totalmente confuso, escorregou pela parede da caverna. Por enquanto, ele disse com a voz rouca, e foi aí que eles começaram a comemorar. Cantaram uma musiquinha, algo que parecia um ganso sendo pisoteado enquanto era arrastado pela lama. Não era uma melodia agradável, mas era cheia de entusiasmo. Uma jovem pegou um punhado de flores aleatórias e as jogou no chão, como se estivesse distribuindo prêmios de rifa em uma quermesse. Obrigada pelo sacrifício, ela gritou, como se ele tivesse escolhido isso. Outra pessoa, claramente feliz demais para quem devia selar uma caverna da perdição, começou a dançar estranho. Seus pés se moviam de um lado para o outro, de um jeito que só poderia ser descrito como passos de dança de um tiozão pré-histórico. O jovem olhou para o teto, tentando entender a sequência de acontecimentos. Suas pernas doíam, o peito ardia e seu destino. Bem, estava tudo selado. O predador estava preso, e quanto à tribo... Bem, eles achavam que estavam seguros. Mal sabiam eles, a verdadeira fera ainda estava lá dentro, esperando, faminta, observando, mas por enquanto, a tribo estava alheia. Eles estavam ocupados dançando, cantando e comemorando pela armadilha bem-sucedida. E em algum lugar na escuridão, o jovem soltou um longo e cansado suspiro. Isso realmente era considerado uma vitória? Sim, era. Milhares de anos depois, a caverna virou parte de algo muito maior, um palácio. A entrada da caverna estava oculta sob o imponente palácio do rei Minos de Creta. Se alguém sabia a verdade sobre a criatura mítica que havia lá embaixo, não se preocupou em contar.
Mas o labirinto era real. O labirinto infinito sob o palácio, com seus caminhos sinuosos esculpidos na pedra, tinha fama, e não só os moradores locais o temiam. A cada 9 anos, o povo de Atenas era obrigado a enviar um tributo sombrio, uma procissão de 7 filhos e 7 filhas, sacrificados à besta que vivia no labirinto. O Minotauro, nome dado à criatura pré-histórica, era um terror que nem o rei Minos conseguia controlar. Ele não precisava, o tributo alimentava a besta, mantinha Atenas sob controle e o poder do rei intacto. Mas certo ano houve um imprevisto no plano. Teseu, filho do rei Egeu de Atenas, se voluntariou. Ele não seria só mais um tributo. Tinha algo diferente em mente, pois já ouvira as histórias. O Minotauro já havia sido contido uma vez, há muito tempo, e Teseu acreditava que desta vez ele poderia acabar com isso, matar a criatura, tornar-se um herói. Enquanto os deuses gregos assistiam, ele salvaria Atenas das exigências cruéis do rei cretense. Quando Teseu e os outros tributos chegaram à ilha de Creta, foram recebidos por um espetáculo de grandeza e ouro. O palácio do rei Minos erguia-se imponente, símbolo da ambição humana, enquanto o labirinto escuro e misterioso se ocultava sob ele. Mas Teseu não estava preocupado com o palácio ou com o exterior do labirinto. Sua mente estava em outro lugar, em Ariadne, a bela filha de Minos. Ele a viu assim que chegaram, os olhos dela captando a luz do sol, a distração perfeita. Ele sabia o que fazer. Você deveria me ajudar, ele sussurrou para ela em um banquete. Posso matar a fera, mas não sozinho. Ariadne levantou uma sobrancelha, com um leve toque de curiosidade nos olhos. Por que eu deveria te ajudar? Ela perguntou de braços cruzados, como se já soubesse o que viria. Bem, Teseu sorriu. Porque se você não ajudar, vou ficar preso lá para sempre. Você não quer isso, quer? Ela zombou, mas o interesse era evidente. E por que você acha que pode matar o Minotauro? Teseu lhe lançou um sorriso. Nasci para ser um herói. Ela o encarou por um longo momento, avaliando-o, e então deu de ombros. Tudo bem. Mas se eu te ajudar, tem que voltar e se casar comigo, pois meu pai ficará bravo, disse ela, ao tirar uma pequena bola de linha do cinto. Ah, eu vou, disse Teseu com confiança. Confiança até demais. Ele pegou a linha dela, entendendo o plano. Ela o ajudaria a navegar pelo labirinto e, além disso, o manteria vivo. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Sim, com a ajuda dela, Teseu se aventurou no labirinto. Mas vamos esclarecer. Teseu não matou o Minotauro. Ah, não. Segundo o mito, é assim que a história é contada. Teseu é considerado herói por matar a besta e voltar vitorioso após superar o impossível. Porém, não foi isso que de fato ocorreu. O que realmente aconteceu foi um pouco mais bagunçado. O labirinto, como a dança da tribo, tinha ritmo próprio. Enquanto Teseu avançava pelos corredores, seguindo o eco dos passos, notou que a besta não era como diziam. Era com certeza aterrorizante, enorme e sim, coberta de músculos e fúria. Mas não era invencível, não era imbatível. Era, no entanto, possível de ser capturada.
No centro do labirinto, o Minotauro avançou, dentes batendo e garras cortando o ar. Teseu fez a única coisa que lhe ocorreu. Ele correu rápido, usando o fio que Ariadne lhe deu. Ele disparou pelo labirinto, serpenteando de um lado para o outro, deixando o fio atrás de si como um rastro de migalhas de pão. Ele ouvia a criatura atrás dele, mas ao se aproximar da saída, não se importava mais se o Minotauro o seguia. Conseguiu sair. Ariadne esperava na entrada, e assim que Teseu entrou na luz, ele levantou os braços em triunfo. Eu consegui, ele gritou. Eu matei o Minotauro. Ariadne olhou para ele. Confusa. Você o quê? Eu matei, disse Teseu novamente com mais firmeza. Desta vez, ele tinha certeza que sim. À distância, ouviu-se um rosnado, baixo e retumbante. A besta ainda estava viva, ainda esperando. Ariadne não disse nada, apenas o encarou por um longo tempo, mas Teseu já havia começado a se afastar, reivindicando sua vitória de herói mítico. Ariadne o observou partir, o novelo de linha pendendo frouxamente em suas mãos. Ela o ajudou, sim, mas sabia a verdade. Nunca houve um herói aqui. Milhares de anos depois, Creta, com ruínas antigas quase irreconhecíveis, foi castigada pela fúria dos aviões nazistas. Mas onde os prédios caíram, algo mais se ergueu. Descoberta sob os escombros do antigo palácio minoico. Algo estava esperando, havia esperado por muito tempo. Um grupo de soldados nazistas vasculhava os escombros do outrora grandioso palácio, em busca de saques. Eles não estavam interessados em ruínas ou história. Não, eles tinham sido enviados para coletar qualquer coisa que pudesse ser vendida. Tesouros gregos antigos, artefatos romanos perfeitos, ainda melhor. Mas quando um soldado derrubou pedras quebradas, algo chamou sua atenção. Uma laje de formato estranho, incrustada na terra e coberta de entulho. Era como se tivesse sido esquecida ou talvez escondida. Ei, olhem isso! Ele gritou, puxando a pedra com um grunhido ansioso. Os outros correram até lá. Todos eles estavam esperando por uma descoberta de sorte como essa. Um deles, ansioso, pegou uma picareta e começou a golpear a laje. Depois de algumas batidas, ela rachou. Os soldados se entreolharam. Isso não era só um túmulo. Não, esse era um grande, o tipo de túmulo que você não encontra todo dia. A porta era enorme, de pedra grossa e gravada com entalhes estranhos. Devemos abrir? Perguntou um soldado, sua voz mais dúvida que ordem. Por que não? Já viemos até aqui. Resmungou o oficial nazista responsável, sorrindo. A entrada se abriu rangendo, revelando o que parecia ser apenas escuridão. Os soldados se olharam, sem saber o que pensar. Um a um, eles entraram, esperando achar ouro ou joias, mas não o que os aguardava nas sombras. Lá dentro, o espaço parecia muito maior que a entrada, se estendendo sem fim, como se o túmulo fosse um portal, além das expectativas deles. As paredes se fechavam ao redor deles. O local vibrava com uma energia estranha e anômala, mas seguiram em frente. O que mais restava fazer? Já tinham chegado ali. Encontrem o tesouro, o oficial ordenou, e rápido. Enquanto avançavam, lanternas tremeluziam e corações batiam forte. Pouco depois, um deles à frente gritou. Um rugido horrível e gutural ecoou das profundezas do labirinto. O corpo havia sumido, engolido pela escuridão. Os outros soldados ficaram paralisados pelo medo, mas o oficial não ia desistir tão facilmente. Não sairemos de mãos vazias. Avancem! Ele gritou com um olhar endurecido. Seja o que for, nós temos armas. Um a um, os soldados continuaram a se aventurar no labirinto, com a respiração pesada e passos incertos. Eles ainda não sabiam, mas tinham acabado de entrar em algo que não seguia as leis da natureza. Só um homem voltou vivo para a entrada, cambaleando, com o rosto pálido e olhos arregalados. Com terror nas mãos, ele segurava joias de ouro antigas, mas não havia orgulho em seu aperto, apenas medo puro. Os outros não estavam em lugar algum. O que aconteceu? Um soldado perguntou, quase sussurrando. Tem alguma coisa lá dentro, lá? O homem disse com a voz trêmula. Uma besta. Não é como nenhum CVC, ainda está lá dentro, esperando. Não? A voz dele falhou. Não volte lá. O oficial o encarou como se tivesse ouvido uma piada. Você está dizendo que tem uma fera? Ele riu, mais para si mesmo. Não sei o que você viu, mas há um tesouro lá e vamos pegá-lo. O sobrevivente balançou a cabeça. O sorriso do soldado nazista desapareceu. Ele puxou sua pistola, apontando-a para o soldado. Você vai voltar lá, ele disse com a voz baixa e perigosa.
O soldado ficou paralisado, seu corpo tremendo. Eu não vou, você não pode me obrigar. Sem hesitar, o oficial puxou o gatilho. O corpo caiu no chão, sem vida. Tudo bem, então. Então, murmurou o oficial, guardando a arma no coldre. Ele era claramente o responsável. Virou-se para os outros. Empacotem a tumba. Os Zapaia estão levando isso para a Inglaterra e pagam fortuna por artefatos saqueados da Grécia. E essa coisa, ele gesticulou para a entrada escura. Vai nos deixar ricos, eles vão querer isso, nós vamos vender, vamos ser reis. E assim, a tumba, o labirinto e a besta que estava à espreita foram embalados e enviados para a Inglaterra, como qualquer outro tesouro. Quando os despojos chegaram à Inglaterra, não estavam só em caixas marcadas como frágil, mas foram entregues na mansão extravagante de um lord inglês muito rico. Um homem que passou a vida coletando, não, fazendo a curadoria dos maiores tesouros da história. Agora, com o fim da guerra, os despojos da conquista eram dele. Entre suas novas aquisições, havia esculturas do Partenon de valor inestimável, cerâmicas detalhadas e a joia da coroa, o túmulo do Palácio Minoico em Creta. O túmulo parecia só uma caixa de pedra simples, nada impressionante, mas quando o Lorde abriu e olhou dentro, arregalou os olhos, incrédulo. O espaço dentro era vasto, tudo aquilo era muito maior do que deveria ser. Não fazia sentido, era como abrir um armário e encontrar um mundo inteiro lá dentro. Claro que o Lorde não ia entrar nesse mistério sem estilo. Ele decidiu que isso exigia uma equipe de verdade, então contratou os melhores e mais brilhantes, eletricistas, construtores, encanadores, nada mais dessa bobagem amadora. Ele era um homem de bom gosto, tinha grandes planos para o túmulo. Vamos explorar de verdade, disse ele, apontando para o labirinto. Lá dentro, vamos passar fios elétricos, colocar lâmpadas no teto e um lustre bonito para dar elegância. Será um espaço habitável e moderno. Naturalmente, ele deixou a porta de entrada escancarada. Quem ousaria roubar dele? A casa dele era praticamente um museu. Ele podia confiar nos empregados, e assim a equipe começou a trabalhar. Passaram fios pelos corredores e instalaram lâmpadas no teto como luminárias de sala de estar. Eles até encontraram um pequeno fio de água curioso correndo pelas paredes. Ah, disse o capataz, esfregando as mãos de alegria. Um bom encanamento melhora ainda mais. Vamos instalar alguns canos, pessoal. Assim, a água não danificaria os equipamentos elétricos. Ele controlava a situação, ou pelo menos pensava que sim. Enquanto a equipe instalava os canos nas paredes, o clima ficava mais tenso. Quanto mais fundo trabalhavam, mais frio ficava, mas ninguém reclamava. Afinal, era a Inglaterra no inverno, tudo era um pouco gelado. Foi então que eles ouviram um ronco baixo, vindo das profundezas da tumba, algo rosnando. A princípio, eles ignoraram. Talvez fossem os canos se movendo, as paredes se acomodando, mas não, ficou mais alto. O capataz levantou a cabeça. Que diabos foi isso? A voz dele mal era um sussurro. O barulho foi tão forte que o capataz largou a prancheta e saiu correndo. A equipe se apressou para arrumar tudo, mas já era tarde demais. A criatura apareceu com garras e dentes, e uma fome que nenhum humano poderia saciar. A maior parte da equipe nem alcançou a porta. Quando o último correu, a criatura já havia tomado seu prêmio. Os trabalhadores eram abatidos um a um, seus gritos abafados pelas paredes de pedra. Apenas um homem, um jovem carpinteiro, conseguiu escapar. Ele correu, pernas aceleradas e coração disparado no peito. Ao chegar à entrada, atirou-se contra a porta e a selou com toda a força. O Lorde, que tomava um conhaque no jardim, aproximou-se tranquilamente, ajustando o colete. Bem, por que a demora? O carpinteiro pálido olhou para ele com olhos arregalados. Há uma fera lá dentro, ofegou o carpinteiro. O Lorde arqueou a sobrancelha, impassível. Uma fera, você diz? Ele perguntou zombando. Isso é bobagem, deve ser só algum animal, talvez um javali. É um túmulo antigo, nada mais, apenas superstição para nos deixar nervosos. Ele nem sequer piscou antes de tirar um charuto do bolso do casaco. Você, disse ele ao carpinteiro, vai voltar lá dentro. Não vou pagar caro por uma superstição. Você vai entrar lá e encontrar o tesouro. Esse é o trabalho. O carpinteiro tentou argumentar, mas o olhar do Lorde era frio. Era uma ordem. O carpinteiro sabia. Ele não tinha escolha. Com mãos trêmulas, o carpinteiro abriu o túmulo, e naquele instante, o labirinto mudou novamente. Os caminhos mudaram, as paredes se moveram e se contorceram como algo vivo. O carpinteiro ficou paralisado. Não, ele sussurrou recuando. Eu não vou entrar lá de novo. Não é o mesmo, é.
Antes que ele terminasse, um tiro ecoou e o interrompeu. Patético, murmurou o Lorde ao ver o carpinteiro cair. Ele não estava com raiva, só irritado, como se um servo quebrasse um vaso. No dia seguinte, outra equipe reabriu o túmulo com relutância. O senhor, como sempre, estava deitado perto, tomando conhaque e parecendo muito satisfeito. Para alguém tão desatento, ele já podia sentir o gosto do ouro, do tesouro, do lucro. O capataz abriu a porta, a nova equipe entrou, suas botas rangendo no chão de cascalho. Eles estavam mais confiantes após ouvirem a história do carpinteiro, mas ainda não sabiam o que esperar. E quando olharam para dentro, ficaram pasmos. Caramba, murmurou um deles. O labirinto mudara. As paredes, antes de um jeito, agora estavam diferentes. O caminho que a equipe anterior havia mapeado cuidadosamente havia sumido, sem luminárias, sem canos. Tudo em que eles haviam trabalhado sumiu, desapareceu, como um sonho que escapa assim que você acorda. O capataz coçou a cabeça. Tudo certo, pessoal. Vamos trabalhar. Eles instalaram novos fios, mais luminárias e ainda acharam o mesmo filete de água nas paredes. Mas assim que começaram a instalar novos canos para drenar a água, ouviram aquele mesmo rosnado profundo, baixo e gutural. Os trabalhadores foram atacados, alguns conseguiram sobreviver e se recusaram a entrar novamente na tumba, e assim continuou. A porta da tumba foi aberta novamente nas 2 manhãs seguintes. E todas as vezes o labirinto havia mudado, paredes se moviam, caminhos desapareciam, novos desvios surgiam, onde antes não havia nada. Era como se a tumba, o labirinto, estivesse vivo, mudando, se adaptando, se movendo. Sempre que os trabalhadores instalavam linhas elétricas e lâmpadas, logo se preparavam para cavar e instalar os canos. E então, a besta atacava, toda vez, nunca parava. 1 ou 2 sobreviventes rastejavam para fora, com os rostos pálidos, os corpos cortados, meio enlouquecidos, balbuciando a mesma história. E cada vez, o Lorde, rangendo os dentes, ordenava que os trabalhadores voltassem, e cada vez, a mesma coisa acontecia. A besta, o labirinto, as paredes que se moviam. Após anos, o Lorde envelheceu e se cansou do labirinto, da besta e da estúpida caça ao tesouro. Chega, já basta! Pensou o Lorde certa noite, sentado à lareira com um conhaque. Já gastei tempo e dinheiro demais. O resto dos tesouros, as estátuas, as cerâmicas, os pedaços do Partenon da antiga Acrópole grega. Bem, tudo isso iria para um museu. Claro que fariam uma exposição adequada disso, mas o túmulo, aquele túmulo amaldiçoado, esse não iria para o museu. O Lorde gostava tanto da ideia de se livrar dele que não conseguia entregá-lo. Ele mandou embalar o túmulo em uma caixa de metal e enviá-lo para uma das partes mais pobres de Londres, um bairro miserável, cheio de pessoas sem teto e esquecidos. Os primeiros desaparecimentos foram logo relatados, mas ninguém deu importância, pois pessoas sumiam sempre nos cortiços e ninguém questionava o motivo. Mas os números cresceram, a história se espalhou e grupos inteiros de sem-teto sumiam de repente. E o pior de tudo, nenhum vestígio era deixado para trás, nenhum sinal de luta, nenhum sangue, eles simplesmente sumiam. Eventualmente, a fundação foi acionada e imediatamente recolheu essa anomalia para pesquisas adicionais. Esse suposto túmulo é, na verdade, uma anomalia real e foi classificado pela fundação como SCP-432. É um armário de aço para armazenamento com 2 metros de altura, 1,2 metros de largura e 1 metro de profundidade. Por fora, parece um móvel de armazenamento comum, embora desgastado, com seu exterior verde fosco coberto de corrosão e arranhões devido a anos de exposição. As portas são simples, com ferrolho deslizante e cadeado para segurança. Ao abrir as portas, em vez de prateleiras ou armazenamento, a pessoa encontra um labirinto extradimensional. O espaço interno parece desafiar as leis da física, pois é bem maior do que as dimensões externas do armário indicam. Dentro, há um labirinto de corredores de aço enferrujado, iluminados por lâmpadas domésticas piscando, muitas delas quebradas. Algumas paredes são revestidas com tubos de aço que transportam água fria. Apesar de sua origem e destino serem desconhecidos, a água é potável, mas tem pouco oxigênio e traços de óxido de ferro. O labirinto não pode ser mapeado com precisão. Sempre que o armário é fechado e aberto, a entrada muda para outra parte do labirinto. Ninguém pode prever como o layout vai mudar. Quanto àqueles que se aventuram lá dentro, não há sobreviventes confirmados, apenas restos mortais. Alguns sugerem que a causa é a fome, mas também há evidências que apontam para algo muito mais perigoso, SCP-432-1, uma grande entidade predatória que habita o labirinto.
Sua espécie exata ainda não foi identificada, mas ela já foi responsável pela morte de vários funcionários. Além do perigo, essa anomalia faz com que tecnologia, GPS, telefones e dispositivos remotos parem de funcionar após cerca de 20 metros no labirinto. Só transmissões de rádio de alto ganho ainda funcionam, mas até elas têm muita interferência quanto mais fundo se vai. Várias expedições foram enviadas para dentro do SCP-432 com funcionários da classe D na tentativa de mapear o interior, mas o progresso tem sido lento e perigoso. Só pode haver nova expedição com a aprovação de ao menos 2 funcionários de nível 4. Sabemos que o armário foi construído no início dos anos 50, mas os artefatos do labirinto têm origem muito mais antiga. Isso indica que o labirinto e talvez o armário estejam ligados a algo mais antigo, ainda não totalmente compreendido. Sobre o contenção, o SCP-432 fica sempre trancado. A chave está em uma estação de segurança próxima, vigiada por 3 funcionários de nível 3. Não são necessários procedimentos especiais de contenção adicionais, mas devemos permanecer vigilantes e continuar estudando essa anomalia enquanto a mantemos contida.